A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui em Jeremias 36, versículos 1, 2 e 3. Sucedeu, pois, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. A palavra do Senhor aqui nos fala sobre, naquele tempo de reinado do rei Jeoaquim, que aquele povo vivia pecando deliberadamente contra o Senhor. Então Jeremias encontrava-se encarcerado, preso, e pediu a Baruque que escrevesse aquelas palavras que o Senhor diziam a ele. E após escrever aquelas palavras, Jeremias pediu para que Baruque levasse aquele rolo até a reunião naqueles dias de jejum, levasse diante do Senhor e de todo o povo de Jerusalém e lesse aquelas palavras, para que eles compreendessem que o Senhor já estava farto daquela vida de pecado que eles levavam. Então Baruque pega aquele rolo, leva diante do povo, lê aquelas palavras e aquelas pessoas que estavam ali, os maiorais da cidade, dizem para que Jeremias leia essas palavras diante do rei. E leva Jeremias diante dos príncipes e do rei, para que Baruque, diante dos príncipes e do rei, e Baruque novamente lê aquelas palavras. Mas a palavra do Senhor nos diz que, sem temer aquela palavra, o rei lança aquele rolo, pede para que lancem aquele rolo no fogo, corta aquele rolo com canivete de escrivão e assim queima, sem fazer caso da palavra do Senhor. Agora, trazendo para os nossos dias, quantas e quantas vezes o povo é alertado, orientado a se voltar para o Senhor, a se render ao Senhor, a se desviar dos maus caminhos, da vida de pecado, de engano, e se converter ao Senhor, aqueles que ainda assim não o fizeram, e aqueles que estão com hipocrisia dentro da casa do Senhor, que se arrependam. Porque se eu colocasse aqui, ele leu o rolo diante do Senhor. Então, observem, ele leu o rolo diante de pessoas que conheciam a voz do Senhor e que talvez reconhecessem essa voz através daquelas palavras escritas por Baruque e anunciadas por Jeremias. A palavra do Senhor através dos lábios de Jeremias. E hoje, quantas pessoas estão como esses príncipes aqui? Quantas pessoas estão como os maiorais dentro da casa do Senhor? Pessoas que eram para fazer o povo se converter dos seus maus caminhos e que têm feito o povo pecar, errar e continuar errando, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, contaminando o povo. Então, como naqueles dias, hoje eles escutam alguém que eles consideram como nada, dizer que o Senhor vai cobrar, que o Senhor vai requerer deles por ter feito a obra do Senhor relaxadamente e eles não dão caso algum. Tiram um cargo que talvez aquela pessoa tenha, desmoralizam aquela pessoa, fazem com que a vida daquela pessoa se torne difícil, ao invés de ouvir e reconhecer a voz do Senhor que pede, que chama ao arrependimento.
A palavra do Senhor nos diz que eles não rasgaram as suas vestes. Ou seja, eles não se quebrantaram diante da palavra do Senhor. Eles não pediram misericórdia ao Senhor. Ao invés disso, eles queimaram o rolo como se isso fosse o bastante. Queimaram o rolo e, além disso, encarceraram, procuraram até encontrar. Tentando encontrar, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor os havia escondido, escondeu a Jeremias e Baruque. E novamente o Senhor manda que ele dite outro rolo com outras palavras, também contra o rei, para que Baruque escrevesse, e assim foi feito. Mas a perseguição não acaba por aí. Troca o rei e Jeremias continua sendo perseguido, mas a voz dele não se calou. Então, se você é um dos que foram chamados como anunciadores, como pessoas que não se conformavam, que não estavam a favor de que se pecasse deliberadamente, como Jeremias fazia naquele tempo, você deve continuar dizendo: o Senhor vai requerer de cada um que faz o povo errar, que faz o povo pecar. O Senhor vai requerer desse que tem pecado. Por que que o Senhor disse para que anunciasse a palavra diante de todo o povo? Porque ele sabia que aquelas pessoas não dariam caso algum, não dariam notoriedade àquilo que o Senhor estava dizendo. Então, nesta manhã, neste tempo, nos dias em que nós temos vivido, o Senhor tem usado todos aqueles que se põem à disposição dele para dizer ao povo que muitos maiorais dentro da casa do Senhor têm feito o povo errar. E que aqueles que aceitarem ir após estes também perecerão, como aconteceu naqueles dias passados. Por isso que o Senhor mandou que aquela palavra fosse dita diante do povo, para que o povo não tivesse desculpa, para que o povo não dissesse: o rei nos fez pecar. Não. A partir daquele momento, todos conheciam o querer do Senhor. Continuava pecando quem quisesse. Continuava indo após o erro quem quisesse. E nessa manhã o Senhor diz da mesma forma: continua no erro quem quiser. Continua pecando quem quiser. Porque o Senhor virá como justiça sobre essa terra. O Senhor não tem se agradado de como o povo tem pecado deliberadamente, de como o povo tem feito as coisas sem consultar ao Senhor, sem pedir a orientação do Senhor, sem perguntar se tem agradado ao Senhor, e ele vai cobrar. Ah, mas os cristãos ficam falando essas palavras que amedrontam para poder colocar medo no povo. Não. A gente fala a palavra do Senhor, ela é verdadeira e fiel. E assim como Noé construía aquela arca e as pessoas riam e zombavam dele, o dia do dilúvio chegou. O dia do arrebatamento da igreja desta terra vai chegar. Porque a palavra do Senhor não mente, ela é fiel e verdadeira. E quem quiser dar ouvido a pessoas que estão com interesses diferentes do que os que são anunciados pela palavra do Senhor, vão ficar nesta terra. E quem não fizer caso da palavra do Senhor vai perecer com eles. Observem que a intenção do Senhor ao dizer aquelas palavras para Jeremias, para que aquelas palavras fossem anunciadas ao povo, a intenção do Senhor era que o povo se quebrantasse. Em nenhum momento o Senhor negou de oferecer a mão, de oferecer perdão para aquele povo. Aquele rei endureceu o seu coração e preferiu não se entregar. Porque a palavra do Senhor, quando o Senhor falou com Jeremias novamente, quando aquele rei, o outro rei, convoca Jeremias para que Jeremias falasse, ele diz: o Senhor disse a mim que se você se entregar aos caldeus, você viverá. Agora, se você não se entregar, ou seja, se o seu coração não se quebrantar, se você não se humilhar, se o seu ego for maior,
do que aquilo que o Senhor tem ordenado para que você faça, então eles virão. Eles queimarão essa cidade, eles levarão as mulheres e as crianças, e você perecerá. Mas então, nesta manhã, a chance do Senhor está diante de nós. Que nós possamos ter um coração contrito, quebrantado, que nós possamos nos examinar, como diz lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que nós possamos nos examinar e ver, Senhor, eu tenho sido falha nessa e nessa situação. Eu preciso melhorar. Me ajude, Senhor, porque eu quero ter as minhas vestes alvas quando o Senhor chamar este povo. Que o Senhor me chame pelo meu nome. Então, nesta manhã, a chance está diante de nós, porque nada acontece sem que o Senhor antes nos avise. Então, fiquemos com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.